Amigos, prossegue a nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Marcos de Mário e Orson Carrara, que estamos para dar continuidade aos estudos do livro Roteiro, em episódios semanais, com média em torno de 30 minutos. Bem-vindos, pois, à continuidade. E hoje com o capítulo 21, Evangelho e Educação. Marcos de Mário, bem-vindo. Muito obrigado, Orson. Um prazer estar com você, continuando esta série, estudando o livro Roteiro do nosso querido Emmanuel. Temos visto aí as visualizações, participações, e graças a Deus estamos indo bem. E hoje vamos falar de um tema realmente da máxima importância, não é, Orson? Pois é, Marcos, eu fiquei a pensar quando li o capítulo hoje, nos preparando para este momento, de tudo que já vimos nos 20 capítulos anteriores, a importância do trabalho de Emmanuel com esse magnífico livro. Vimos lá uma série Evangelho, na sequência dos títulos dos capítulos, com várias virtudes, e hoje vamos falar aí da educação, essa ferramenta básica que muitas vezes esquecemos e fundamental para a felicidade humana. Eu deixo para você aí, Marcos, ler o começo do capítulo do livro Roteiro do nosso Emmanuel. Vamos então projetar aí. Muito bem, então vamos lá cumprir a missão. Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a Terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Bem, Orson, o nosso Emmanuel, ele faz uma distinção que é muito importante entre instrução e educação. E se nós olharmos historicamente a humanidade, na época em que Jesus esteve conosco, realmente não faltava cultura. O Império Romano tinha assumido a cultura grega, a cultura egípcia, a cultura persa, a cultura babilônica e a cultura judaica. Tudo fazia parte do Império Romano. E nós sabemos, principalmente entre gregos e egípcios, o quanto eles avançaram em várias áreas, vários aspectos do conhecimento humano e também espiritual. Da Grécia, por exemplo, todos os grandes filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras e outros, todos antecederam Jesus, todos foram anteriores ao nosso mestre. Então, havia muita instrução, mesmo entre os judeus, porque eles estudavam muito a Torá, ou o Velho Testamento, como nós conhecemos aqui no mundo ocidental. Então, eles tinham realmente uma cultura muito ampla. Mas cultura não é sinônimo de educação. Conhecimento não é sinônimo de educação. A instrução não é sinônima de educação. E eu encerrei o nosso episódio passado, introduzindo o tema de hoje, trazendo para nós a educadora italiana Maria Montessori, quando ela afirmou que, na essência, o educar é educar-se, ou seja, a educação é a autoeducação. E naquela época, infelizmente, em boa parte ainda hoje, mas realmente na época de Jesus, embora muitos povos, o Império Romano de uma forma geral, tivesse muita cultura, muita instrução, mas a educação na formação do caráter, na formação moral, no desenvolvimento das virtudes, realmente aí carecia muito, porque não havia esse entendimento. Que houve, Orson, com os filósofos gregos, alguns deles, não todos, obviamente, mas principalmente os de linha espiritualista, a partir de Sócrates. Mas, no geral, não havia essa preocupação da educação moral que o Espiritismo defende. Essa era a realidade da época. Pois é, Marcos, é interessante o Emmanuel referir-se aí
que a educação demorava assim, lamentável pobreza. Essa expressão lamentável pobreza causa em nós uma um certo constrangimento, inclusive também, porque veja bem, né, aqueles tempos eram tempos, digamos, sem medo de errar, sangrentos. Eram tempos cruéis. E o próprio Emmanuel, aqui na sequência do capítulo, ele relacionou algumas situações que nos remetem a uma época de crueldade, de cativeiros que eram considerados práticas comuns. Por exemplo, ele diz aqui, palavras do próprio Emmanuel, o cativeiro consagrado por lei, Marcos, era flagelo comum. A mulher aviltada em quase todas as regiões recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira ou por questículas de raça, eram assinalados a ferro candente e submetidos à penosa servidão, anotados como animais. E olha só, Marcos, o que se acrescenta a esse período de ignorância e de falta de educação, porque, afinal de contas, a educação eliminaria esses procedimentos, esses costumes, esses hábitos que podemos considerar bárbaros. Os pais podiam vender os filhos, era razoável cegar os vencidos, as pessoas capturadas, e eram aproveitados em serviços domésticos. As crianças que nasciam doentes ou fracas eram punidas com a morte, mas cada coisa, os doentes eram sentenciados ao abandono. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas em praça pública, como Jesus foi defrontado com essa situação. Os mutilados deviam perecer nos campos de luta, categorizados à conta de carne inútil. Qualquer tirano desfrutava o direito de reduzir os governados à extrema penúria, sem ser incomodado por ninguém. Feras devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos com aplauso geral. Rara festividade que transcorria sem o sangue exposto como impositivo natural dos costumes. Marcos, eu fiz questão de ler aqui a sequência dos parágrafos neste episódio, dada a situação, características de uma época uma época bárbara, podemos dizer assim. E Jesus veio nesta época, Marcos. Porque havia necessidade, né? Era hora de despertar o elemento espiritual em nós. Nós que somos espíritos imortais, presentemente reencarnados, tendo esta experiência humana. Você colocou bem, Orson. Era uma época de barbarismos. Essa é a grande verdade. Não existia a educação formal, como hoje nós conhecemos, que é todo o sistema educacional através das escolas, da educação infantil até a universidade. Nada disso existia naquela época. O máximo que se tinham eram os preceptores, normalmente gregos escravizados ou libertos, que tinham realmente uma cultura maior, ou os sacerdotes das religiões existentes na época, como era o caso, por exemplo, dos judeus. Os judeus não tinham professores, mas eram os sacerdotes, tanto do Templo de Jerusalém quanto das sinagogas, os chamados doutores da lei, que instruíam o povo, que faziam a formação religiosa dos homens, como bem lembrou aí o Emmanuel, porque a mulher naquela época era pouca coisa a mais do que um animal que deveria servir o homem. Então, Jesus teve que vir, porque era chegada a época assinalada para que a lei do amor pudesse realmente nos modificar. Você já está colocando aí na tela, né, a próxima frase do Emmanuel. Então, quando ele afirma, né, com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Olha que diferença, Orson. Você leu os parágrafos aí do Emmanuel, né? E naquela época, servir ao próximo, ter compaixão, fraternidade, eram coisas basicamente impensáveis
impensáveis, não apenas por parte dos romanos, porque os romanos levam normalmente toda a culpa, mas não só por parte deles, era por parte dos outros povos, inclusive os judeus, que apesar de acreditarem no Deus único, apesar de ter os seus profetas, mas eles eram tão iguais quanto os outros povos no tratamento com as pessoas. Mas aí vem Jesus. E Jesus vem fazer luz nisso e dizer, olha, a partir de agora, inicia a era do amai-vos uns aos outros. E é o aprendizado que estamos fazendo até hoje, não é, Orson? Pois é, Marcos, eu queria dizer para você que num dos episódios anteriores aí, comentando um dos capítulos, aliás, logo no começo do livro, eu usei a expressão que naqueles tempos nós tínhamos um egoísmo cruel, havia crueldade. Hoje nós temos egoísmo bastante, mas uma crueldade disfarçada. Pelo menos nós conseguimos disfarçar o egoísmo hoje, a crueldade disfarçada, né? Mas você, educador, Marcos, você pode dizer para nós o quanto é lento o processo educacional da alma. Se do ponto de vista humano também é lento o aprendizado e a educação, do ponto de vista espiritual é muito mais lento, muito mais gradual na lentidão do tempo, porque nós ainda temos muito egoísmo. Agora, com Jesus, esse panorama foi e continua sendo modificado gradativamente para melhor, é claro. Porque, apesar de tudo, Marcos, dos contrastes e extremos do nosso tempo atual, nós vemos que estamos chegando à conclusão, coletivamente, que não há outra alternativa. Ou nós melhoramos, ou nós melhoramos. E Jesus, como você disse no final da sua fala aí, vem dizer, olha, a partir de agora é assim. Alguns conseguiram assimilar, outros não aceitaram, como continuam até hoje, mas é uma minoria. E a maioria está tentando colocar em prática e viver esta fraternidade, como você selecionou aí, fraternidade, compaixão, eram palavras e virtudes absolutamente desconhecidas. Mas pelo menos já estamos tentando implantar no próprio comportamento atual. É a lei da evolução, né? A lei do progresso, que é natural e que vai nos levando para a frente. Mas o desenvolvimento moral, realmente, ele é lento. É lento, ainda mais porque nós, ainda hoje, não fizemos essa opção. Nós fizemos a opção pelo desenvolvimento intelectual, da inteligência. E, de fato, né, não há nem termos de comparação entre a nossa época, hoje, e a época de Jesus. O avanço científico, tecnológico, foi enorme, realmente. Mas, moralmente, continuamos às voltas com o egoísmo, com o orgulho, vícios de toda ordem, as paixões descontroladas. Por isso, hoje, nós estamos vendo tantos casos de feminicídio, estupros de vulnerável, assassinatos, violência de toda ordem, embora não mais naquele barbarismo, naquele primitivismo que nos caracterizava à época de Jesus. É por isso, Orson, que em O Livro dos Espíritos, dialogando com Allan Kardec, os espíritos dizem a ele, olha, o que está faltando? Está faltando o desenvolvimento do senso moral. Mas, para isso acontecer, só tem um caminho, a educação. E alguém, então, que está aqui nos assistindo, vai dizer, lá vem eles para dizer que educação é a solução para tudo. Não, não, nós não estamos fazendo essa afirmativa, não. Mas eu vou trazer aqui o educador brasileiro Paulo Freire, vamos dizer assim, olha, a educação pode não ser a solução para tudo. A educação pode não ser o caminho para mudar o mundo. Mas a educação é que transforma o ser humano. E o ser humano transformado é o que transforma o mundo. Ou seja, você vai passar pela educação. Mas Allan Kardec alargou, aprofundou esse entendimento ao dizer sim, só que precisamos entender que a verdadeira educação é a educação moral, a que vai corrigir os maus hábitos do espírito, vai desenvolver o seu senso moral, vai dar a ele bons hábitos, ou seja, a formação do caráter, em essência, no desenvolvimento das virtudes. Mas, por enquanto, Orson,
nós ainda estamos olhando meio que de lado para essa educação, né? A gente olha sim, pode ser, talvez, mas... E nós não vimos até hoje, não apenas no Brasil, isso é uma questão, na verdade, mundial, internacional. Nós não vimos até hoje realmente uma decisão do ser humano de realmente entrar nessa verdadeira educação. E é por isso, então, que passados mais de 2000 anos, nós ainda não conseguimos colocar em prática o grande pilar da educação, que é aprender a amar o nosso próximo. Pois é, Marcos, quantas observações importantes, lúcidas, claras, porque veja, a partir deste ensinamento que Jesus trouxe, ensinando esse desenvolvimento educacional de cada um de nós, ele que fora crucificado, morto, torturado, por falta de educação humana, né? Por falta de desenvolvimento moral daqueles seus contemporâneos, ele que foi torturado e ainda pediu perdão aos seus algozes, estimulou, inspirou aos seus seguidores mais próximos que pudessem iniciar esses trabalhos onde o exercício da compaixão, o exercício da fraternidade se efetivasse na convivência. E aí vão surgindo as primeiras casas de socorro aos infelizes, para acolher idosos abandonados, crianças órfãs, famílias famintas. Todos esses serviços foram sendo introduzidos gradativamente. Porque vamos considerar, né, Marcos, a precariedade na época, a precariedade de criaturas desprezadas, descartadas, da situação social em que se encontravam. Nós vimos aqui no começo do capítulo que as pessoas de maior posse se davam o direito de escravizar e cegar os cativados, os que foram perseguidos, presos, encarcerados, aqueles que nasciam doentes eram descartados, etc. Então havia tudo quanto é tipo de abusos. E aí com Jesus começa esse ensino da compaixão, esse exercício da fraternidade, esse olhar afetuoso de empatia para a necessidade alheia. É verdadeiramente mesmo, Marcos, uma nova era. E nós vemos aí que os aprendizes do Evangelho ensinam a compaixão e a solidariedade. Eis aí, né, uma palavra que nós não havíamos citado ainda, uma virtude, a virtude da solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Nova mentalidade surge na Terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. Marcos, essa expressão coração educado, ninguém melhor para nos ensinar a adquirir, a desenvolver, senão os ensinos do mestre da humanidade, não é mesmo? Com certeza, Orson, sem nenhuma dúvida, porque aqui nós entramos na área sentimento, e que precisamos trabalhar tanto, porque nós estamos vendo, né, estamos nos vendo muito insensíveis, indiferentes, automáticos, mas nós não somos robôs dirigidos por inteligência artificial. Nós somos espíritos, dotados também de sentimento. E Jesus vem tocar naquela época exatamente nessa área, vem iluminar o nosso coração, né, que representa essa área sentimento, para nos mostrar que precisamos ter compaixão, fraternidade, solidariedade, misericórdia, porque Deus, acima de tudo, nosso Pai, é amor. Então nós precisamos aprender a vibrar nesse amor, a colocar em prática esse amor. Os primeiros discípulos, os primeiros seguidores de Jesus entenderam isso. E com muita fé, esperança num futuro melhor e sabedores que não estavam abandonados, eles imediatamente começaram a trabalhar pela caridade, pelo auxílio aos mais necessitados. E que nós espíritas também, logo nos primórdios da doutrina, que tem por base o Evangelho, também nos colocamos no fora da caridade, não há salvação. Mas temos muito que fazer ainda, não é, Orson? Porque às vezes nós até estamos prestando a caridade,
mas assim, de uma forma meio automática. Não, todo sábado eu vou lá no centro espírita e ajudo lá na distribuição da bolsa de mantimentos. Mas você passa a semana toda sem fazer a caridade, porque você acha que está lá no sábado já fazendo. Não, a caridade é em todos os aspectos e para todas as pessoas, em todos os momentos. É o seu amor para o próximo, vibrando o tempo todo. Até que não tenhamos mais aqui na Terra ninguém abaixo da linha da pobreza. Não tenhamos mais gente sofrendo e desamparada por causa da nossa injustiça social. Então, a caridade é essencial. Jesus veio nos marcar em relação a isso. E eu lembro aqui o André Luiz, através do Chico Xavier, quando, numa das suas obras, ele diz, né? Naquele momento, sobrava para nós a técnica, o conhecimento, mas o instrutor que veio fazer o atendimento mostrou o que nos faltava, o amor, o sentimento. Então, nós estamos nos trabalhando, e isso é educar-se. O Marcos, enquanto você falava, eu estava me lembrando, né, que esse movimento libertador que você tão bem situou agora da caridade em todos os seus aspectos, a caridade é espontânea, natural, durante todas as horas, em todos os momentos, em todos os instantes e oportunidades, é uma conquista ainda a ser feita. Por enquanto, a nossa caridade ela é programada e, de uma certa forma, ainda formal, ela não é espontânea, ainda não está em nós, né? Mas eu, aproveitando inclusive o texto do livro aqui, do capítulo de Emmanuel, ele faz citação aos movimentos que começaram a libertar a criatura humana da escravidão. Por exemplo, ele cita aqui, inclusive, que os senhores de escravos, iniciou-se movimento para a libertação dos escravos, que foi um impulso natural dado pelo conceito da fraternidade. E, a partir daí, ao longo da história humana, ou antes disso também, mas ao longo da convivência, nós vamos vendo iniciativas de valorosos que buscam, que puxam e muitas vezes se tornam mártires por defenderem tais ideias, contrariando interesses econômicos, etc. e tal, mas é o caminho a ser alcançado. Aí me lembrei também, Marcos, você tem um livro que se chama Pedagogia da Sensibilidade, porque o desenvolvimento moral está nesse desenvolvimento, está atrelado a essa sensibilidade que nós estamos abordando aqui hoje. É verdade, Orson. Realmente, nessa obra, o Pedagogia da Sensibilidade, eu desenvolvo justamente uma proposta pedagógica, educacional, para se trabalhar o desenvolvimento da área afetiva, do sentimento, em conjunto com o desenvolvimento do cognitivo. Porque um dos males, às vezes, do meio educacional é querer separar uma coisa da outra. Mas nós temos que lembrar que todos nós, seres humanos, da criança ao idoso, todos nós somos, ao mesmo tempo, inteligentes e sentimentais, porque todos nós temos a inteligência e todos nós temos o sentimento. Não dá para ficar separando. Gente, agora é o seguinte, né? Vamos trabalhar só desenvolvimento cognitivo. Aí você vai... agora porque tocou o sinal, agora vamos trabalhar desenvolvimento do caráter. Não é assim que acontece. Nós somos seres integrais e precisamos integrar as duas coisas. E Jesus veio justamente trabalhar isso, veio nos mostrar exatamente isso. E, aliás, eu estive recentemente, né, reunido com educadores espíritas, e eles estavam preocupados com como que nós vamos trabalhar com crianças que são de pais evangélicos, mas que estão aqui dentro, né? Que vêm para a evangelização, vêm para o apoio escolar, né? Porque nós não podemos falar da doutrina espírita diretamente assim a eles. Aí eu disse, realmente, da doutrina espírita não, mas do evangelho, o evangelho é universal. Peguem as lições de Jesus, as parábolas do nosso mestre e trabalhem com eles. Contextualiza para os dias atuais, fazem eles pensarem sobre aquelas lições. Se alguém que sabe que está aqui dentro do centro espírita, se uma criança aí indagar da alma ou da vida após a morte, seja lá qual for o tema,
vai ser abordado de forma muito natural. Mas nós estamos acima disso, nós estamos necessitados do Evangelho. Nós somos necessitados de vibrar na área sentimento. Então, o caminho são os ensinos e os exemplos do nosso Mestre Jesus. Muito bom, que capítulo magnífico esse do Emmanuel no livro Roteiro, né? E nós vamos concluir aqui o episódio desse capítulo trazendo a frase final selecionada aqui. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras. Olha aí, a gente não pensa nisso, mas isso é fruto da educação trazida pelo Evangelho. E sob a inspiração do Mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes: meu irmão. Felizmente, Marcos, isso já acontece em abundância. Nós temos aí uma minoria barulhenta que ainda não aprendeu o valor da afabilidade, que ainda não aprendeu a importância da gentileza, mas, felizmente, nos diferentes campos de relacionamento humano, motivados por amizades sinceras ou por ideais cristãos e até por interesses outros variados, nós já vemos isso acontecer. A falta dessas virtudes se deve realmente à falta de educação, porque apesar das diferenças que nos caracterizam, somos seres que estamos nos educando gradativamente. É por isso, Orson, que com o Espiritismo, que vem reviver o Evangelho, nós compreendemos a necessidade do autoconhecimento, da autoeducação, do melhorar-se, ou, como se fala muito no movimento espírita, realizar a reforma íntima, que é combater em si mesmo os vícios, as imperfeições morais e desenvolver as virtudes. E aí, então, vem aí o Emmanuel para fazer essa colocação muito bonita que ele faz aqui, né? Quer dizer, gentileza e afabilidade passam a marcar o ser humano. E, Orson, antes que alguém venha aí falar alguma coisa, lembremos que esse texto de Emmanuel é da década de 1950. Por isso ele usa aqui os termos homens de pátrias e raças diferentes. Era a linguagem da época. Se Emmanuel escrevesse hoje, ele não utilizaria o termo homens, mas sim o termo seres humanos. E também não utilizaria o raças, porque, na verdade, hoje nós sabemos que somos uma raça única, mas usaria etnias. E só estou fazendo essa contextualização, porque, como você também colocou aí, sempre tem os contestadores que vão desviar o foco do texto. Tá? Então, está tudo muito correto. E o foco do texto é evangelho e educação, ou seja, a necessidade de nos educarmos através do evangelho. Mas o que é isso? É fazer a sua própria educação, colocando em prática, primeiramente, para você e nos seus relacionamentos, os ensinos morais de Jesus. Aí nós temos um roteiro para isso? Temos. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que não é um novo evangelho, mas é um estudo, à luz da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução, dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Então, esse é o nosso caminho. Pois é, muito bem colocado, Marcos. Sempre tem os fiscalizadores de plantão tentando fazer adaptações e procurar pelo no ovo, como se diz na linguagem vulgar. Nós estamos aqui interessados no Evangelho e Educação. E muito bem lembrado que isso foi escrito na década de 50. Então, nós estamos aqui para estudar esse livro magnífico que está à nossa disposição. E olha que curiosidade, olha que coisa interessante. O próximo episódio, que é o capítulo 22, que é o episódio que vai nos nortear na próxima semana, é o Espiritismo na atualidade. Veja que Emmanuel vai fazer uma referência ao Espiritismo na época que ele escreveu, há décadas atrás. Marcos, vai dar para a gente fazer uma comparação com o movimento espírita de hoje. É verdade, sem nenhuma dúvida, porque da década de 1950 para hoje, nós também tivemos toda uma evolução, todo um progresso também no movimento espírita. Mas isso é conversa para o próximo vídeo, né?
Pois é. Olha que capítulo magnífico que nós tivemos oportunidade de ver hoje. Nossa gratidão a você. Muito obrigado, Marcos. Na próxima semana, prossegue, pois, o nosso estudo da série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade, estudando o livro Roteiro de Emmanuel. Muito obrigado você, muito obrigado. Compartilhe o vídeo. Na próxima semana estamos de volta. Até lá, muito obrigado.